Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós iremos falar sobre o aplicativo móvel, o YouProst, e a aplicação das diretrizes do letramento digital em saúde na sua adaptação. E a nossa convidada de hoje é a Heloísa Helena de Almeida Sanches Pinheiro de Brito. Ela é enfermeira pela Fundação Educacional do Município de Assis, São Paulo, é especialista em síndromes e anomalias craniofaciais pela Universidade de São Paulo, Centrinho Bauru, e atualmente mestranda no programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, orientada pela professora doutora Luciana da Mata. Além disso, ela é graduanda em Sociologia pelo Centro Universitário Uninter. E aí, Heloísa, como vai você? Tudo bem? Olá, professora, tudo bem? Prazer, muito obrigada pelo convite, pela participação no podcast. Nós é que agradecemos você ter concordado aqui em ceder seu tempo para a gente. Então, eu vou começar perguntando, Heloísa, como é que surgiu o desenvolvimento do aplicativo móvel YouProst? Então vamos lá, professora. De início, né, é importante a gente colocar que esse é um projeto, né, um estudo de desenvolvimento experimental e tecnológico, nasce como uma inovação tecnológica, né? Para a gente ver delimitando bem legal essa história, então ele nasce também de um projeto guarda-chuva, né? Que intitula-se, né, como melhores práticas para controle da incontinência urinária em homens submetidos à prostatectomia radical, né? É um estudo, um projeto guarda-chuva que consiste em 6 etapas. E o aplicativo YouProst, ele nasce na 4ª etapa desse projeto guarda-chuva, que foi a defesa do mestrado da nossa colega de grupo e enfermeira Fabrícia Estevam, né? E eu venho, dentro desse projeto da guarda-chuva, na 5ª etapa, que também consiste numa dissertação. Eu venho trazendo aprimoramentos a esse aplicativo que já existe. E é importante colocar também que esse aplicativo, né, o seu conteúdo, ele está estruturado a partir de um livreto, né, que intitula-se como Manual de Orientações sobre Incontinência Urinária pós-prostatectomia radical, né? E ele deriva também de um estudo de doutorado de uma pesquisadora enfermeira do grupo, tá? Isso é bem legal colocar porque então nós temos o manual, o material educativo escrito, o livreto, como a gente denomina, e a partir deste conteúdo existe essa disposição para a tecnologia, né? Então a gente foi pensado em criar-se uma mHealth, né, para os homens incontinentes, tá? E dentro disso, professora, né, o nosso aplicativo, ele tem o objetivo de análise, né, de tecnologias educacionais pautadas no letramento em saúde. E aí a gente traz esse adicional, que é o digital em saúde, pensando nessa interface e como o paciente, aquele usuário homem, vai se relacionar com o seu tratamento. Basicamente, ele nasce disso, professora. Muito bom, viu, Heloísa? É difícil, né, a gente ver assim, muito material educativo direcionado à saúde do homem, né? Em geral, a gente vê muito mais coisas feitas para a saúde da mulher do que para a saúde do homem. É interessante esse aplicativo, né? Exatamente, professora. E até dentro de revisões que eu encontrei a partir das minhas buscas, né, da revisão bibliográfica mesmo próprias da dissertação, a gente encontra estudos brasileiros, inclusive, que existem muitos, né, muitos aplicativos móveis disponíveis nas lojas virtuais brasileiras, né, para homens incontinentes. Porém, o que se coloca em dúvida, em xeque ali, né, em análise, é a questão da qualidade daquele produto. Muitos só focam somente, né, nos exercícios, no tratamento dos exercícios e nada mais, e não dão um suporte de conteúdo, de orientações, né, um aporte maior de informações para deixar aquele paciente inteirado, né, do seu tratamento e colocá-lo, né, inseri-lo dentro do seu tratamento. Então, é bem interessante também, é um estudo brasileiro, atual, né, de Dantas e colaboradores. Então, é bem interessante mesmo como o Will Prost ele vem com uma nova versão disso, né,
trazendo mais à frente e, de fato, a saúde do homem ela é realmente um pouco deixada de lado, digo pela enfermagem mesmo. Né? A gente lateraliza muito ela, mas na realidade a gente precisa trazer cada vez mais os homens como pautas de saúde mesmo, né? De políticas e tudo mais. E Heloísa, quem são as pessoas envolvidas nesse projeto multicêntrico? Então, professora, é legal falar, né, como é um projeto multicêntrico entre duas universidades, né, a federal aqui de Minas Gerais e a de Goiás, né, é importante a gente falar que tem dois programas de pós-graduação envolvidos. Então, temos a enfermagem e a ciência da computação, são dois programas da pós. E nisso nós temos um grupo muito seleto, né, composto por todos pesquisadores, né, e temos enfermeiros, desenvolvedores tecnológicos, que são os meninos, né, que nós chamamos da ciência da computação, nós temos uma linguista e graduandos, né, tanto da parte da ciência da computação quanto da enfermagem. Então, é um grupo bem seleto, assim, onde a gente consegue ter um diálogo melhor para poder aprimorar cada vez mais esse aplicativo. Legal, legal. E são, então, quer dizer que você acaba fazendo um intercâmbio interuniversidades, né? Exatamente, E tem a Minas professora. Até Gerais e a no de Goiás, né? A de Goiás, isso, a UFG, lá no Instituto de Informática, no programa da pós-graduação de Ciência da Computação, onde tem a coordenação do professor Sérgio Carvalho, né, que é o meu co-orientador e que coordena, junto com a professora Luciana, o nosso grupo de pesquisa, né? Ele orienta os meninos, os rapazes da ciência da computação, o Hugo e o Felipe, que estão envolvidos diretamente no projeto, no desenvolvimento do aplicativo, na parte técnica, principalmente, né? E me orienta também, junto com a professora Luciana. Beleza. E qual é a proposta do aplicativo móvel, Heloísa? Então, professora, como a gente vai até, né, provavelmente vamos conversar aqui sobre isso, mas é legal já deixar claro que é um aplicativo que ele está em loja. Então, ele está na loja virtual, ele não se trata só de um protótipo. Então, é importante a gente falar porque tem muitas mulheres, e já vamos entender o porquê isso, que tem muitas mulheres que já fizeram download desse aplicativo. Mas é importante a gente já saber que esse aplicativo, ele né, se destina para homens com incontinência urinária pós a cirurgia, né, de retirada total da próstata. E aí, na nossa terminologia, a gente chama como pós-prostatectomia radical, né, que é necessário retirar após o câncer. E é legal, assim, que é um aplicativo que ele tem um programa cognitivo comportamental para esse usuário. Ou seja, então a gente se utiliza de vídeos, de imagens, de textos, né? Lá no início aqui da nossa conversa eu comentei sobre aquele livreto, né? Ele é a fonte do conteúdo, aquele manual de boas práticas. Então, ele é a fonte desse conteúdo. As imagens, os textos, o protocolo que nós utilizamos para o treinamento do músculo assoalho pélvico, que nós chamamos de TMAP, que é o qual o paciente, esse usuário, homem, vai utilizar, né, vai exercitar, ele vem desse livreto, tá? O que a gente entende, né? Que a gente quer que esse aplicativo possibilite, né? A facilitação, né, do acesso à informação, né, para esse usuário, dicas, principalmente da promoção do autocuidado, né, pessoal dele, da saúde integral e principalmente da incontinência urinária, tá? A gente propõe também que facilite a adesão a hábitos positivos de saúde para esse homem, que a gente sabe que é um aspecto mais complicado para determinados, né, homens lidarem com essa adesão ao seu autocuidado. Tá? A gente acredita, o grupo realmente acredita desde seu desenvolvimento, de que é uma tecnologia inovadora, né, para o tratamento da incontinência urinária, se tratando de uma era tão digital, né, tão tecnológica que nós estamos vivendo e iremos cada vez mais, né, claro. E, além disso, é importante que também é um produto válido para o uso na prática clínica, né? Mostrando evidência, efetividade, qualidade e a usabilidade. Então, nós profissionais, nós enquanto profissionais, embora seja um aplicativo para o paciente ou usuário, o profissional também se beneficia disso, né? Para poder ali auxiliar cada vez mais no tratamento para esse paciente.
Basicamente é isso, essa nossa proposta. Com certeza, né, Heloísa? Porque, inclusive, quando você fala da importância desse produto, ajuda muito, né, o profissional de saúde, que complementa, né? Tem coisas que não tem como o profissional ficar tendo um contato constante e falando o tempo todo, e aí isso daí fica uma complementação da atividade prática clínica diária, né? Exatamente, professor. Então, por isso que a gente tem investido cada vez mais em um aplicativo bem completo, né? Claro que nós somos pesquisadores, nós temos limitações e tudo mais, mas, enfim, a expectativa é que cada vez mais ele fique aprimorado, bem refinado, né? Mas, com certeza, essa ajuda ao profissional é imprescindível, porque aí nós temos esse aplicativo completo para o paciente e nós sabemos que nós, enquanto profissionais, nós podemos ficar relativamente tranquilos que nós estamos entregando uma tecnologia com qualidade, né? E com quantidade também de informações, claro que muito bem elaboradas, muito bem distribuídas, né? Mas com substância, não somente um aplicativo no qual ele entra, né, acessa e faz os exercícios, mas sim ele tem uma interação, né, positiva com aquilo. E tenho duas outras coisas importantes que você falou também, além disso, né? A questão de que não é destinado para mulheres, isso é importante que a pessoa entenda, né? E a segunda coisa é a questão do homem ter o autocuidado, porque realmente é complicado, não é não? É muito, professora. Embora nós tenhamos até um feedback assim positivo, né, no sentido de que os homens buscam, desde que ficam conhecendo o aplicativo através, né, da mídia, porque nós tivemos uma visibilidade muito boa, né, devido ao o Novembro Azul ano passado e recentemente também premiações e tudo mais. Então o aplicativo acabou ficando visível, né, por conta principalmente do Novembro Azul. E aí o pessoal, os homens entram em contato, demonstram interesse, retiram diversas dúvidas, né? Enfim, dessa forma a gente consegue ver que o pessoal está interessado, mas é claro que não representa a população masculina inteira que tem incontinência, né? Ou que possa desenvolver lá na frente devido ao câncer. Mas assim, a adesão é positiva. Estou falando aqui porque eu estou tendo contato com esses usuários, entende? Então, eu recebo esse feedback deles e eu mesmo tenho que dar o retorno, muitas vezes, pelo canal de atendimento, né? Que nós também criamos um canal de atendimento pelo WhatsApp do aplicativo. Então, assim, você vê um interesse, homens que gostam, que estão gostando, né? Se sentem com autonomia, né, dos seus exercícios, principalmente porque observam, né, no seu próprio corpo, na sua própria saúde, a efetividade dos exercícios, né, do TEMAP, que é o protocolo que se utiliza o aplicativo. Então, assim, é interessante, mas ainda a gente precisa acessar cada vez mais essa adesão aí dos homens. É um ponto ainda a trabalhar, né? Não é muito fácil. Com certeza, com certeza. E Heloísa, conta aí um pouquinho para a gente sobre a etapa do projeto Guarda-Chuva, do qual você se referiu em relação ao seu momento de pesquisa. Então, como é um projeto Guarda-Chuva de 6 etapas, né? Eu entrei aqui para desenvolver uma dissertação, né, que se refere à 5ª etapa. A gente está trabalhando ainda com esses termos, com esses nomes, mas a gente está pensando, né, é um aprimoramento, é uma atualização, é uma adaptação desse aplicativo para uma versão aí 2.0, né? Ou seja, uma versão atualizada, pensando para o letramento digital em saúde. Lá o livreto de Manual de Boas Práticas, ele já é um livreto em si, na sua concepção, que foi fundamentada pelo letramento em saúde. Mas aí, quando a gente transpôs ele para o aplicativo, a gente também precisa permanecer dentro do letramento. Aí agora, digital em saúde. Então, é isso que se trata o meu projeto, né? A minha dissertação que eu estou desenvolvendo junto ao grupo. Então, basicamente, foi feita uma busca de referenciais, e aqui eu até cito, né, principalmente os 2 referenciais encontrados na literatura atualmente, né, de Eichner e Dulab e Broderick e colaboradores, onde é um documento e um guia, né? Eichner e Dulab trazem um guia, né, com informações sobre
essa informatização na saúde, enfim, e traz consigo também ações, comandos, né, que aqui a gente já está denominando como ações, comandos para a gente aplicar numa tecnologia, né, desenvolver uma tecnologia alfabetizada em saúde, né, como naquela época ainda, que é um documento de 2007, se chamava alfabetizada, né, em saúde. E aí o Broderick, ele tem um documento que reúne estratégias, né, que também são muito similares com as do guia de Eichner e do Lab, né, com ações e comandos para ser aplicadas nessa tecnologia desenvolvida. Já é um documento de 2014, é um pouco mais próximo aqui da nossa realidade, embora a nossa tecnologia já tenha avançado muito, né? E basicamente é isso, professora. Nós estamos até na primeira etapa da minha parte, fechando, né? Perdão, a primeira etapa da parte metodológica, que é finalizar, né, essas inserções dos comandos, né, que eu tenho chamado assim, do letramento digital em saúde na interface. Então, tela por tela, nós passamos revisitando o que nós podemos mudar, vamos aplicar uma barra de rolagem menor aqui, vamos diminuir esses espaços, vamos deixar todas as letras em negritos. Basicamente isso, professora. E aí também é importante falar que essa pesquisa, né, esse momento metodológico, ele tem uma segunda etapa, né, que precisa ser validado todas essas inserções de letramento digital em saúde pelos juízes, né, pelos especialistas. E a gente está trabalhando nisso também, está refinando melhor um material, né, um formulário para os especialistas, né, até porque nós estamos tratando de letramento. Né? Então, a gente também não quer deixar um formulário extremamente, né, construir um formulário extremamente complicado, né? Até porque nós não temos, né, a partir das buscas aí, na literatura científica, nós não temos um formulário, um material, um instrumento, né, vamos se dizer, para avaliar as aplicações de letramento digital em saúde. Então, eu estou me baseando em outros dois, né, e vamos ver como que vai se sair. A proposta até de, enfim, colaborar, né? A gente colaborar através disso com um instrumento, enfim, inovador mesmo. E a terceira etapa, que também, né, mais importante, é a gente pensar no teste de usabilidade pelo público-alvo, pelos usuários. Então, a princípio também vai ter um formulário, né? Nós estamos elaborando, ele também precisou ser revisto algumas coisas. E o que nos interessa, né? Principalmente aqueles usuários que já utilizaram a versão 1.0, vamos se dizer, e que estão utilizando a versão 2.0. Então, para a gente ver, né, o que eles acharam, o que eles estão achando. E é claro que podemos acabar também pegando, né, pacientes, usuários novos, né, não necessariamente os que já estavam utilizando, tá? E aí, entendeu, professora? Então, no momento, o nosso aplicativo ele está ainda somente pelo sistema Android, tá? Então, esse é um impasse, mas assim, não que tenha sido extremamente negativo, mas é um impasse porque ainda nós estamos lidando, né, para poder subir para a Apple Store, né? Para sistema iOS. Então, estamos caminhando também para isso. Isso entra dentro dessa atualização. Ainda entra principalmente dentro da minha dissertação, tá? E aí, o que eu vou buscar ao final disso, né, dessa dissertação? Trabalhar usabilidade relacionada com o letramento digital e saúde, né? Porque há artigos, há na literatura dizendo que há uma relação muito positiva, né, entre a usabilidade, entre o letramento digital e saúde e a usabilidade deste aplicativo móvel ou dessa tecnologia, que de repente pode ser um site, não necessariamente um aplicativo móvel, né? E aí a gente quer saber, principalmente dessa experiência do usuário, né? Quando ele navega, quando ele manuseia, se isso facilitou as inserções do comando, se facilitou bastante, principalmente para ele identificar ali as informações, né? Poder compreender e aí aplicar, que seria, de fato, compreender o treinamento do músculo assoalho pélvico, o TMAP, sabe? Então, é isso, professora, de uma certa forma, a minha etapa que acaba sendo enorme, assim, né? Porque vão surgindo algumas mudanças, principalmente de instrumento, a gente vai barrando algumas limitações, né? Mas está caminhando, estamos indo bem.
Vai dar devagar e sempre, né? Você sabe que falando parece que é pouca coisa, mas quem trabalha com isso sabe como é complicado, né? E Exatamente. eu estava pensando uma coisa aqui, Heloísa, enquanto você estava falando, eu estava pensando na minha experiência. O nosso grupo de pesquisa lançou o Lisa Obesidade, que é um aplicativo para ajudar as pessoas a não engordar ou controlar o peso, entendeu? E o que a gente sentiu nessa coisa toda é a dificuldade de botar no iOS, sabe? Enquanto ele tentou fazer a programação para o sistema Android, foi tudo bem, foi tudo beleza. E uma coisa muito ruim para nós foi porque quando nós entramos na execução da pesquisa, que daí a gente já tinha que disponibilizar os aplicativos para os participantes de intervenção, funcionava no Android e não funcionava no iOS. E aí os meninos, como você chama, né, os meninos da computação, o pessoal da computação falou para nós, olha, a Apple muda todo dia, tem uma regra nova, todo dia eles vêm com uma dificuldade, todo dia a gente tem que mudar o programa para conseguir se encaixar na loja. Então, isso daí gerou o travamento. Então, é porque na população em geral, o sistema Android ele é mais presente do que a Apple, né? Mas o iOS, para nós, ele travou inteiro. Então, as pessoas que precisavam usar o aplicativo através da via da Apple não conseguiram. Então, é uma coisa interessante isso que você falou, que você está passando pela dificuldade de ir para o iOS também, né? Exatamente. Ainda bem que a população tem mais Android, né, Heloísa? Sim, sim, sim. De uma certa forma, como até mesmo pegando essa última fala que eu comentei do feedback dos usuários, então a grande maioria demonstra, né, a partir desse feedback, né, demonstra que a grande maioria está no Android. É claro que um ou outro, professora, já entrou em contato falando, eu consigo fazer o download na Apple Store. Aí, né, infelizmente, nós temos que contar essa história ainda e dizer que não é possível, né? Que ainda nós não temos, mas que é uma realidade aí futura, está para acontecer. Só que é uma manutenção custosa, né? Um tanto não somente financeira, mas também desses trâmites, dessa burocracia. Ele é muito mais, né? A Apple, o sistema iOS, é muito mais burocrático, enfim, fechado, né? De uma certa forma. Mas é isso, professora. É muito similar à sua experiência mesmo. E aí, como é que o letramento digital em saúde aparece exatamente assim no aplicativo, Heloísa? Então, professora, inicialmente, né, com a versão 1.0, a que foi defendida pela Fabrícia Estevam, né, a pesquisadora enfermeira da nossa turma, nosso grupo, eu peguei inicialmente as telas da versão 1.0, já com os documentos, aqueles que eu citei do guia, e com o documento de estratégias, né, fui reunindo ali um quadro de ações, de comandos, e através desses prints do antes, eu já inseria para o desenvolvedor técnico, né, em especial aqui o Felipe Maciel, que é o mestrando do professor Sérgio, né, e fui falando para ele, olha, Felipe, nós precisamos evidenciar melhor esse menu, vamos deixar ele mais evidente, pode ser que seja um símbolo muito comumente entendido, mas nós não podemos acreditar que todos vão entender, né? Ou simplesmente, vamos evidenciar melhor esse X, né? Essa seta de voltar. É bem técnico mesmo, né, professora? Como a senhora muito bem sabe. Vamos diminuir os espaços em branco, vamos deixar todos os fundos brancos, todas as telas com fundo branco, texto preto, título em negrito, né? Diminuir cada vez mais, diagramar a tela cada vez mais para podermos diminuir essa barra de rolagem, somente se for muito necessária, né? Principalmente também a linguagem simples, né? Através da colaboração da Liana Paraguaçu, né? Que está no nosso grupo, uma doutoranda, enfim, maravilhosa, que tem nos dado essa assessoria, vamos dizer, né? Dos textos. Então, nós passamos tela por tela, o que a gente pode simplificar aqui, qual termo está muito, literalmente ainda, muito terminológico, muito da saúde, o que a gente pode trazer, facilitar para aquele usuário entender, né? Porque, exatamente, a gente não pode considerar que todos vão compreender ou todos já ouviram alguma vez na vida essa palavra, né? E tem gente que vai escutar e talvez nunca vai entender. Então, nós estamos partindo disso mesmo, tá?
E basicamente é isso, professora, que isso corresponde àquela primeira etapa, né? Então, as alterações, a adaptação, né? Que ainda a gente está trabalhando com essas nomenclaturas, como que nós vamos delimitar, né? Porque as coisas vão surgindo, né? Pesquisa isso, as mudanças, né? Enfim. Mas através de prints, antes e depois, o que a gente pode fazer, né? Então, é literalmente fazer a inserção das ações na tela. Isso. Isso. E a turma bastante aberta, porque eu notei assim, quando a gente começou a conversar sobre o aplicativo para fazer ele letrado em saúde, o nosso, né? Era difícil a gente conversar com a turma da computação, porque eles aprendem o design centrado no cliente, que também a gente quer, só que a gente faz de outro jeito, né? Sim. E aí eles falavam, não, mas isso que você está fazendo está errado, é inviável essa quantidade de tela, é inviável esse espaço em branco que você está querendo. E eu, gente, mas é porque não tem jeito, se não for assim, não é letrado em saúde. Aí eu sei que no final, eles, na hora que a minha mestranda defendeu a partir do lançamento do aplicativo, né? Eles falaram, não, a gente acabou aprendendo o que a gente achou que não existia, porque realmente é difícil você transformar a computação no letramento em saúde, né? Sim, professora. Não, eu acho que, enfim, sua experiência diz isso também, porque com esse grupo, né, há necessidade de se trabalhar cada vez mais isso dentro da tecnologia, né, dentro desses cursos. Então, quando você me perguntar a experiência aí com o grupo, a conversa, o diálogo é bom? Sim, professor, eu te retorno e digo sim, porque há um grupo interessado, principalmente ali os 3 meninos da tecnologia, né, professor e os 2 meninos, muito interessados de fato em entrar na saúde, como já estão caminhando há um certo tempo na inovação tecnológica na saúde, né? Mas de entender essa questão de o que nós podemos fazer de tecnologia que facilite, que seja fácil, né? Não que facilite, mas que seja fácil para esse usuário, né? Porque ele mesmo, o professor Sérgio sempre fala, a gente, né? Nós programamos aqui, nós fazemos os códigos, mas a tecnologia ela não é fácil. Ela não é fácil, ela simplesmente eu faço o design aqui, o desenvolvimento, e aí o usuário que de fato tem que lidar com aquilo, né? Então, ele está querendo buscar, né, assim como os meninos ali, muito interessados, enfim, vendo que não tem mais como, né, assim também acredito, não tem mais como a gente não pensar nisso, né? Como não fazermos qualquer informação, qualquer aplicativo, site, enfim, um livro de informações, claro, um manual, letrado mesmo, que seja acessível para o usuário, para o indivíduo, né, de uma forma geral. Então, há uma troca muito positiva, um interesse, né, de querer atingir isso mesmo, o letramento, né, o letramento. Foi, aí no caso, aqui que é a nossa vertente é em saúde, né, mas enfim, é positiva, muito positiva a experiência, assim, a troca, o que facilita também acho que manter essa responsabilidade do aplicativo, né? Todo mundo engajado. Então, quando eu lhe digo aqui dos prints das telas, né? Simplesmente existe o meu olhar do que eu acho que deve ser feito e também o olhar do Felipe, né? Por exemplo, que é o técnico, o desenvolvedor ali. Exatamente. Ele também, olha, então é muito, essa troca ela é muito bacana, assim, muito recíproca, do cuidado, né? E aqui destaco realmente o cuidado desses, né, da parte tecnológica aqui com o nosso aplicativo. E claro que talvez a gente propõe uma coisa, acaba não dando certo, mas tudo é diálogo, tudo, né? É a forma da comunicação. Às vezes não estou sendo clara, enfim, mas tem dado muito certo, assim, tem ficado muito bonito o aplicativo, né? Essa parte eu digo que eu acho uma tecnologia muito interessante, assim, um aplicativo, né, que a gente está fazendo, que já desenvolveram, né, inclusive. Super legal, super legal. E quais as contribuições específicas do letramento em saúde e do letramento em saúde digital nessa tecnologia móvel? Ou letramento digital em saúde? Porque eu sempre digo aqui para os meus convidados, existe uma confusão de termos que a gente vai precisar um dia padronizar, mas a gente encontra letramento digital em saúde e letramento em saúde digital. Letramento digital em saúde, que é o termo que você está usando. Exato, professora. Eu cheguei a ver isso, mas como já estava assim, fiquei habituada ao
digital em saúde, eu permaneci, até mesmo que eu vi em outros artigos e tudo mais, mas eu estou ciente aí que surge um pouco das diferenças ainda, né? Mas enfim, professora, né? Então, basicamente, a gente quer o que com esse aplicativo, né? Com essas contribuições? É deixar uma tecnologia acessível, né? Que seja de fácil compreensão, principalmente ele com os conteúdos, né? Para os usuários, as informações, as partes textuais, né? E se tratando dos homens, né? É sempre esse fato, né? Então a gente quer deixar o mais simples possível para que não haja, vamos pensar, essa adesão seja muito positiva, não haja desistência e ele aplica, né, possa aplicar na sua saúde essas informações. Né, o que a gente está querendo dizer com esses direcionamentos? Também vamos pensar um pouco lá no autoconhecimento da sua própria saúde, né, porque dentro do aplicativo, um exemplo aqui, nós temos os formulários, né, nós temos o meu diário miccional, então o paciente também passa a se autoconhecer, mesmo que naquele curto período, né, que assim a gente sempre espera que seja um curto período desse momento que ele está passando, né, não deixa de ser um autoconhecimento. Preencher principalmente formulários de líquidos, de ingesta hídrica, de líquidos, por exemplo, ele passa a se conhecer, o limite dele. Um exemplo aqui, pensando no nosso tema, né, da incontinência urinária. Também, né, pensando que tem que ser uma tecnologia de uso de forma acessível, simples, né? Que aí a gente pode pensar que, por mais que seja um aplicativo móvel, ele está disponível numa loja virtual e, evidentemente, daqui um pouco vai estar em outra, mas a gente não pode considerar que todo mundo, todos os homens do Brasil inteiro estão usando, né? Mas a gente pensa que isso se amplie, né? E como a gente também pensa lá na prática clínica, que outros profissionais de outros estados, outras regiões, né, também possam se utilizar. Né? Não ficar somente aqui no nosso meio. Então, a gente quer que isso seja ampliado. Ali é a finalidade, colaborar, né, para trazer um material também de trabalho para o profissional. Eu acho que também é interessante que demonstra, professora, que a gente precisa, né, demonstra essa necessidade de saúde e outras, né? Mas aí a gente deixa para as outras áreas de conhecimento, letradas para a população, né? De repente, ele pode servir como um exemplo, né? Assim como a gente se baseia em outros também, um pouquinho aqui, a gente vai absorvendo um pouquinho de outros aplicativos, de repente ele vai ser um exemplo, um modelo, alguma coisa do tipo, né? Claro que ele não vai ficar parado, estagnado, ele sempre precisa estar seguindo, evoluindo, né? Enfim, isso. Assim como a tecnologia. Mas, de repente, um modelo, né? De tecnologias que e afirmando também, né? Vamos dizer, um manifesto de fato, né? Precisamos de tecnologias letradas, que eu acho que isso é o bacana. Principalmente aí na saúde, né? Então, são temas tão difíceis, situações tão complicadas, os pacientes quase, enfim, não entendem, em sua maioria, o que eles mesmos têm, né? É complicado, então a gente deixar isso bem evidente. Acho que também é legal, professora, destacar a questão de que é possível, né, e que também se faz necessário áreas, né, do conhecimento, diferentes áreas do conhecimento, trabalhando juntos nesse desenvolvimento, né? Eu acho que esse grupo, assim, a sua experiência também vai lhe dizer que, embora positiva, parcialmente, né, não posso entrar nesse mérito aí, mas que também áreas atuando juntos, diversas áreas do conhecimento, contribuem, né? Principalmente para uma tecnologia mais responsável, né? E aí a gente tendo também esse usuário como guia, né? Se próximos trabalhos pretendem desenvolver, eu aconselho, né, assim como o próprio letramento faz, o design centrado no usuário, no cliente, né, ou a interação humano-computador, de ter o usuário, né, aquela pessoa final incluída no seu desenvolvimento, desde o início. Eu acho isso muito interessante também, além das áreas de conhecimento, né? A gente está aqui trabalhando com enfermeiro, com linguista, com cientistas da computação, mas nós poderíamos ter qualquer outra área que dialogue com isso, né? Das ciências sociais, enfim. A gente poderia ter também, ampliar mais isso. Exatamente. Exatamente.
E é uma coisa importante que você falou, né? A gente aprende com os erros e a gente aprende com os outros, né? Por isso que é importante essa grande rede, né? Uhum. Que um vai fazendo e você vai tentando avançar, e aí, de repente, você tem pessoas da área da filosofia, por exemplo, que começam a despertar para isso. Como eu já tive uma amiga minha que é filósofa, ela começou a pensar que ia fazer um negócio desse, virado para a área dela, sem detalhamento, mas começou a pensar, porque começou a gostar da coisa, sabe? A minha Uhum. prima, que é da área de marketing e propaganda, ela já ia olhar o letramento na questão da comunicação midiática, sabe? Uhum. E, Sim, inclusive, porque o jornalista enfoca a saúde, né? Então, sim. é importante para o jornalista ter uma noção do letramento em saúde para fazer isso, né? Então, é bem Exatamente. muito interessante isso que você disse. Não, muito mesmo. Realmente, professor, e eu acho que a tendência, né, assim, é de fato as áreas forem se interessando cada vez mais, né? Principalmente a comunicação é uma grande aliada, né? Exatamente, a Isso, comunicação, a publicidade, propaganda, enfim, um comunicador, é, seria de grande valia também ter no grupo e estar em grupos, né? Estarem pensando isso, isso também. É muito, muito importante. exatamente. E aí, pronto, você falou que está mexendo, que está fazendo o aprimoramento. Então, comenta um pouquinho a previsão de uso que você está tendo aí, pelo que você vem trabalhando, dessa nova versão, vamos dizer assim, amiga do letramento, já que nós estamos falando o letramento trazendo para pertinho da gente, né? É. Bom, professora, então assim, ele já, né, é um aplicativo que já está na loja, né? Então, o pessoal aí que está escutando, homens que se interessaram pelo tema, estão passando por essa situação. É um aplicativo que está na Play Store, no momento, somente para o sistema Android. Desde 2021, ele já está na loja, né? Que foi a versão apresentada, né, pela Fabrícia. Então, ele já está rodando, né? Vamos dizer. Ele ali já está vivo, é uma tecnologia extremamente viva. Então, a gente recebe as interações, recebe as próprias as classificações ali dentro da própria loja, né, da Apple, da Play Store, tá? E agora, o homem que for acessar lá na Play Store e tiver interesse, ou a pessoa que estiver escutando quiser conhecer principalmente, né? Só para dar uma manuseada, uma navegação ali, ela vai encontrar já uma versão letrada. É a versão que já também corresponde ao meu projeto, à minha dissertação. Então, sim, essa que está na loja, ela já tem as ações, né, de letramento digital e saúde ali na interface. Mas é claro que nós também estamos aprimorando, porque nós fazemos as nossas reuniões quinzenais e a gente vai chegando num consenso que não, nós podemos melhorar um pouco aqui, podemos adaptar melhor isso aqui. Ah, encontrei tal coisas, vamos acrescentar, sempre pensando nessa perspectiva de que é uma tecnologia viva, pessoas estão fazendo download, né? Nós temos esses dados, principalmente o Felipe, que cuida dessa base de dados, nós temos homens acessando, pessoas querendo ver, conhecer, então a gente precisa cada vez mais estar melhorando. Claro que como nós, né, reforçamos, somos uma equipe de um grupo de pesquisadores, nós temos nossas limitações, mas a gente considera essa responsabilidade de ser uma tecnologia viva, né? Não é somente, não está mais somente como um protótipo, né, em um laboratório controlado ali. Ela já foi jogada, de fato, para o ambiente aí virtual, né? Assim, tá liberado. E é legal também falar que está, né, para subir, que é os termos que o pessoal usa da ciência da computação, está para subir na loja, na Play Store, uma versão mais atualizada ainda, né, com outros aspectos do letramento digital em saúde e também com aspectos de gamificação, né, que hoje é uma coisa que tem sido muito discutida, principalmente para os desenvolvedores de aplicativos, enfim, que é a gente deixar esse aplicativo, que por si só já é interativo, intuitivo, mas deixar cada vez mais, né, de uma forma que o usuário integre isso também na sua vida, né, integre isso, mas que ele se envolva, se engaje. E aí, o que é essa gamificação? Vamos pensar que é deixar o aplicativo também com aspecto de jogo, mas é claro que sempre,
né? Sempre inerente ao seu tema principal, né? Então, o Felipe, né, eu destaco, o Felipe tem um braço, ele, por ser o desenvolvedor técnico do aplicativo, na sua dissertação, ele, né, trabalha o aplicativo e o Prost, e principalmente a inserção da gamificação nele, né? Não só o letramento, mas também esse aspecto gamificado, que nos ajuda muito também no letramento digital e saúde, quando nós vamos pensar nessa interação positiva, nas mensagens, no incentivo que nós vamos dar. Por que não dar um prêmio, premiar aquele paciente, né, com mensagens, com um desenho, alguma coisa desse tipo, sabe, professora? Então, é bem legal essa gamificação, como ela está inserida nessa versão que vai subir em breve para a loja, né? Que aí vai ser a que eu vou trabalhar o teste de usabilidade aqui na minha dissertação, tá? E destaco também que essa gamificação aqui dentro do nosso aplicativo, né? Ela está muito bem dialogada com o letramento digital e saúde. Então, há um zelo muito grande por parte do Felipe, né? Sempre em respeitar essas diretrizes lá do guia que eu sigo, as estratégias do documento, né? Todo esse alinhamento que nós fizemos com o letramento. Então, ele tem muito zelo, muito cuidado em respeitar isso. Não é somente deixar um aplicativo que vai gerar um jogo, vai ser um jogo e vai gerar pontos, né? E sim mesmo de incentivar esse homem a praticar cada vez mais os exercícios, né? Pertinente ao protocolo, pertinente ao tratamento dele, claro, visando que é um aplicativo de saúde, né? Não um aplicativo contínuo, um aplicativo de idiomas, né? Que hoje é muito utilizado. Também coloco aqui que mesmo que tenha essa última versão que vai subir, última eu digo relativa ao meu trabalho, né? Mas a gente vai continuar aprimorando cada vez mais, principalmente depois dos resultados de teste de usabilidade, né? Para a gente pegar esses resultados de usabilidade versus, né, ou com letramento digital em saúde, e aí a gente vai falar, beleza, temos esses resultados, agora vamos continuar o aprimoramento. O que a gente pode melhorar mais a partir desses comentários, né? A partir do próprio teste do usuário. E aí, assim, como eu disse, é uma tecnologia viva, ela não vai parar, né? Não tem como. E aí a gente também tem que pensar, né, em perspectivas também futuras aí para o aplicativo de introdução de acessibilidade, né? Não tem como a gente também não estar falando de letramento e não pensar nisso, né? Acessibilidade do aplicativo para pessoas com deficiência, né? Enfim, a gente tem que pensar cada vez mais isso, como que nós vamos inserir ali e tudo mais. E também pensar na inteligência artificial, né? Isso aí é uma coisa que tem sido trazido, né? Tem colocado muitos pontos aí para a gente discutir em reunião, né? Que também é uma força ali do grupo, né? Uma força de vontade que a gente tem de colocar uma inteligência artificial com mais interatividade ainda com o paciente. Então, desde o modo como ele pratica o exercício, por exemplo, quando ele for praticar um exercício, para nós sabermos de fato que está tendo efetividade da contração do exercício, ele tocar a tela, né? Sentir uma vibração no celular, ou até mesmo um assistente virtual, né? Então, assim, só tem a contribuir na realidade, quando muito bem colocada, né? Muito bem delimitada, alinhada com a proposta sempre principal, que é uma tecnologia acessível, simples, né? Ela só tem a contribuir, né? E também a próxima etapa desse projeto Guarda-Chuva, né, é de fato estar em clínica, né, faz parte disso, né, estar em clínica usando com os pacientes, né, com os usuários, o aplicativo móvel, o Prost, né? Então, estar em um ambiente ali de clínica mesmo e junto ao paciente. Então, aí não vai ter mais o que existe, né? Embora seja uma tecnologia que esteja completa, a gente está deixando ela completa de informações, rica, mas também estar usando próximo ao profissional, acompanhado, é uma outra relação, né? Então, a gente também vai buscar ver isso nos trabalhos futuros aí. Em suma, é isso, professora. Assim, tecnologia viva, ela tá a todo momento aí. Sempre tem um feedback diferente dos pacientes, dos usuários, das pessoas que se interessam
como já teve também, de mandar uma mensagem, falar, nossa, que tecnologia bacana, muito interessante, embora não esteja precisando utilizar, mas vi numa matéria de um jornal X. Então, assim, é bem interessante, além da construção dessas coisas, todo esse entorno, né, que gira isso, que movimenta. É muito bacana. Muito. Eu estou absolutamente encantada. Eu estou encantada, estou vendo tanta possibilidade no seu trabalho, tanta coisa bacana que pode vir por aí, sabe? Eu acho que é isso aí mesmo. Quando você tem um grupo bom trabalhando, as ideias vão vindo e já vai se fazendo uma pauta para depois e para depois e para depois, né? Isso que é interessante, Exatamente. não vai acabar. É vivo, como você diz, é uma tecnologia viva, né? Muito legal. Nossa, E, demais, assim. Perdão, professora. não, pode falar, pode falar. Não, é exatamente isso. A cada reunião nós paramos para, né, o Felipe apresenta as telas com as modificações e a partir de um simples símbolo, né, como a gente já passou assim, aí nós ficamos a reunião inteira discutindo sobre aquilo, a possibilidade depois como nós vamos fazer melhorar aquilo. É muito interessante como o grupo está afinado nesse ponto, né, e como nós estamos caminhando com a tecnologia de uma forma muito estamos abraçando mesmo ela, né? Embora sejamos da saúde, sem entender de fato de programação, nós estamos abraçando mesmo e vendo como ela é uma grande aliada da saúde, da nossa área. E, enfim, assim, é sensacional os diálogos e volta e meia o caderno está cheio de anotação de possibilidades aí para o futuro, para as próximas pessoas que entrarão, né? E que vão continuar mexendo com essa tecnologia. Excelente, excelente. Tem alguma coisa ainda que não tenha sido perguntado que você gostaria de acrescentar, Heloísa? Não, professora, acho que é isso mesmo, né? Acho que espero ter deixado bem claro a nossa proposta, a proposta do aplicativo, do grupo, como o letramento em saúde, digital em saúde, entra nisso, como nós estamos preocupados, né? Estamos tentando ser os mais responsáveis possíveis, bem cautelosos com isso, né? Só reforço que realmente é um aplicativo para homens, porque tem mulheres que já fizeram download, se sentiram até assim tristes, né? Mas eu não posso utilizar, embora nas lojas virtuais brasileiras tenha muitos aplicativos, né, para mulheres incontinentes, né? Mas, enfim, viram em matéria, se interessaram, né? E isso nos traz também uma ideia de que nós devemos deixar cada vez mais clara a nossa proposta, né? Porque se essa mulher fez o download, é porque alguma coisa ela entendeu. E aí a gente Exato. precisa, não é? Isso me fez pensar muito. Então, nós precisamos deixar cada vez mais claro, né? Para qual é, né? Quem é o nosso público, qual que é a nossa proposta, o nosso segmento, né? Embora possa ter sido muito repetitiva, mas acho muito pertinente nesse caso, não querendo segregar alguma, mas que o nosso está na saúde do homem, né? Mas foi um exemplo aí dessa senhora, né? Enfim, nós conversamos com ela, deu tudo certo também. Mas está certa você, não está sendo repetitiva, não. A pessoa tem um alvo, né? Um público-alvo, né? Então, você está fazendo todo o possível para aquele público, mas, logicamente, um pesquisador pode ter ideias e pegar outro público-alvo. Mas realmente Exato. tem que deixar claro, né? Eu acho que é importante, você deixou bem claro para os nossos ouvintes que ele se trata para homens que passaram pela prostatectomia radical. É isso aí que é importante, né? Então a pessoa já sabe para quem indicar, inclusive, o aplicativo, né? Eu estou Exatamente. muito contente, Heloísa, eu estou muito, Que muito bom. entusiasmada com o teu trabalho. Eu participei da tua banca de qualificação, Isso, mas assim, eu sim. estou aprendendo um bocado a mais aqui, além do que você já tinha colocado no teu projeto. Estou Que muito bom, professora. entusiasmada. Pois é, e eu acho que os nossos ouvintes devem estar tão encantados ou mais do que eu ainda. E eles podem fazer um teste, ir à loja virtual, ir à Play Store, baixar lá o aplicativo, manusear, será de grande valia também, por que não? Para conhecer, né? E até mesmo pode conhecer algum homem nessa situação em que está sem algum tratamento, algum direcionamento, e de repente o aplicativo pode servir para ele, pode ser de grande valia ali nesse autoconhecimento, nessa autonomia, né, da saúde dele. Mas é Exato. isso.
Pois olha, Heloísa, estou muito agradecida. Nossos queridos ouvintes, vocês devem estar notando, ouvintes, uma certa diferença na maneira como nós temos gravado. Hoje é a segunda vez que nós estamos passando por um problema logístico muito sério. A internet nos pregou várias peças. A Heloísa É. foi extremamente dedicada. Ela esteve comigo em vários momentos repetindo essa gravação, porque realmente não estava bom. E hoje eu estou ao ar livre. Então, nós estamos ouvindo, pessoas conversando passam, carros passam, mas a gente achou que tinha que passar essa matéria para vocês o mais cedo possível, porque é um trabalho belíssimo que ela está desenvolvendo, capitaneado pela orientadora dela e pelo co-orientador, mas é um trabalho belíssimo, e aí a gente falou, não vamos deixar passar isso, não, vamos fazer, não vamos ficar esperando a logística entrar nos eixos, porque às vezes não entra tão cedo, né? Exato. Então eu agradeço mais uma vez, Heloísa, a sua doação por você ter estado comigo 3 vezes, em 3 tentativas de gravação, tá bom? E agradeço, logicamente, a paciência dos nossos ouvintes também de ficar escutando uma gravação com um pouco mais de ruído, mas como vocês já nos conhecem desde outubro de 2020, estão aqui conosco, eu sei que vocês entendem os esforços da gente e principalmente os esforços dos nossos convidados, tá bom? Ô, professora, eu que agradeço, enfim, aconteceu, tinha que acontecer de fato, agradeço extremamente pelo convite, né, pelo interesse no nosso trabalho e, claro que a senhora sabe da minha admiração, do meu respeito, né, principalmente da sua importância na temática dentro do nosso país, né, enfim, é uma referência extrema para o meu trabalho, né, para o nosso grupo, seu nome sempre é citado, seu, de Virgínia, Kate, principalmente, as quais eu tenho mais contato, mas eu sei que o grupo é enorme do letramento, né? Mas eu que agradeço, viu, professor? Principalmente que oportunidade, assim, singular, principalmente na minha vida acadêmica aqui, nesse momento de pesquisa, né? Eu estou bem entregue a essa temática, a esse desenvolvimento e, enfim, né, dependendo de mim, de minha orientadora, do meu co-orientador, o produto vai ficar além de um produto, né? Não vai ser somente um produto, uma aplicação móvel. Isso. E vai nós ficar vamos além. estar aqui esperando você trazer as novidades. Opa, com certeza, com certeza. Tá bom? Serão muitas. Pois então tá ótimo. Pois olha, muito obrigada então, Heloísa. Muito obrigada aos nossos ouvintes por estarem conosco. Aguardamos todos para o próximo episódio. Tchau, tchau, Heloísa. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.